Variáveis instrumentais. Por mim, Zinho. O que são variáveis instrumentais? Variáveis instrumentais, ou IV, Instrumental Variables, é provavelmente a técnica mais antiga de inferência causal. Ou seja, é uma técnica de inferência causal. Para saber o que é inferência causal, eu recomendo um vídeo que está na descrição ou meus textos no Medium. A técnica foi desenvolvida pela primeira vez por Philip G. Wright em seu livro The Tariff on Animal and Vegetable Oils, num contexto de equações simultâneas. Curiosamente, neste livro se tem a primeira aparição de DAGs na economia. E, novamente, se você quer saber o que é um DAG, tem um vídeo na descrição e também você pode encontrar um texto no meu Medium. Ou Path Diagrams, como eram chamados os modelos gráficos desenvolvidos pelo seu filho em seu paper de 1921. Para saber mais sobre Path Diagrams e sua história, recomendo-se ler Pearl e Mackenzie 2018, que é o The Book of Why, principalmente o capítulo 2. Fazendo um pequeno detour aqui, a figura a seguir é o DAG desenvolvido pelo Wright Pai para representar as famosas curvas de oferta e demanda, que você encontra na página 315 do livro citado do Wright Pai. E para mais uma curiosidade, aqui uma representação mais recente do modelo de oferta e demanda feito por intermédio de gráficos causais, que se encontra no livro Causality do Pearl, na página 215. E aqui, na verdade, a gente está mais... a relação preço e demanda. Aqui são as equações do modelo. Então, eu indiquei a quantidade de demanda doméstica para o produto A, P é o preço unitário do produto A, I é a renda familiar, W é o salário para produzir o produto A. O 1 e o 2 representam um termo de erro, fatores omitidos que afetam a quantidade de preço, respectivamente. Antes de adentrarmos em IV, é preciso lembrar o que é um confundidor. Definimos informalmente o confundidor como uma variável que afeta tanto o tratamento quanto o resultado. Podemos representar a situação no seguinte DAG, ou seja, essa variável afetando o tratamento A e a resposta Y. Sabemos que se X é observado, podemos extrair o efeito causal médio via técnicas como matching, propensity score matching, inverse probability of treatment weighting, etc. Para nossos propósitos, não é necessário especificar o que consistem essas técnicas e como derivam sua validade. Apenas é importante saber que elas, em uma certa maneira, simulam um experimento controlado randomizado, mesmo sem de fato ter ocorrido uma aleatorização. Isso é feito geralmente balanceando a distribuição de covariantes no grupo controle e tratamento. Infelizmente, existe um problema incontornável pesquisador que ocorre justamente quando temos um confundidor que não é mensurável, ou seja, não é observado. Consequentemente, isso enviesa o efeito causal médio e não conseguimos controlar pelos confundidores como era feito antes. Justamente nesse cenário que nos deparamos que IV aparece como uma solução, sendo que essa técnica alternativa de inferência causal dispensa a hipótese da ignorabilidade, como dito no outro texto, no caso no outro vídeo também de inferência causal. Tal hipótese nos diz que, dado as covariáveis X pré-tratamento, a atribuição de tratamento é independente dos resultados potenciais, ou seja, entre as pessoas com o mesmo valor de X, podemos pensar o tratamento A como sendo atribuído aleatoriamente. Controlamos confundidores para fazer a ignorabilidade ser realizada, mas no cenário que justamente não conseguimos controlá-los, se faz necessário dispensar essas hipóteses. E neste caso, este DAG representado é o canônico DAG das variáveis instrumentais, como aparece no livro do Casual Inference da Mixtape do Scott Cunningham. Na figura acima temos o cenário ideal para o uso de IV. Neste caso, Z é uma variável instrumental, uma vez que afeta o tratamento, mas não afeta diretamente o resultado. Pense Z como um encouragement, um encorajamento. Imagine no DAG anterior que A é o fumar na gravidez, o Y é o peso do bebê, U é todo covariante possível, toda covariável possível. Alguns podem ser mensurável, mas é de se esperar que outros não sejam, tipo, sei lá, algum gene específico que a gente ainda não descobriu. E Z seria um encorajamento aleatório para se parar de fumar. Isso é, a gente dá encorajamento dando Z igual a 1, ou receber o cuidado usual, que é Z igual a 0, ou seja, não dá esse encorajamento. Em um cenário de RCT, um Randomized Control Trial, ou estudo clínico randomizado controlado em português, o design do encorajamento se daria da seguinte maneira: o que a gente quer estimar é isso aí, valor esperado de y quando z é igual a 1 menos o valor esperado de y quando z é igual a 0. Esta equação representa o efeito causal do encorajamento, sendo feito em uma análise de intenção de tratamento, ou Intention to Treat, que seria o ITT. Porém, isso não nos informa sobre o efeito causal do tratamento no resultado, e é aí que usaremos IV. Vamos elaborar nosso experimento controlado,
Mas não tema, em casos observacionais o tratamento é o mesmo, apenas vamos depender da natureza fazer a randomização por nós. O que por si só não é algo trivial, porém é o que temos. É isso aí. Imagine agora que Z é a randomização para tratamento. 1 se randomizado para tratamento, 0 caso contrário. A é o tratamento recebido. 1 se recebido, 0 caso contrário. E Y é o nosso resultado. Infelizmente, temos um problema. Um problema que vai fazer com que em um cenário controlado vai parecer como um estudo observacional, que é o fato de que nem todos que foram atribuídos ao tratamento vão realmente receber o tratamento. Disso temos que trabalhar com o conceito de tratamento potencial. Dados observados por nós são Z, A e Y. Sabemos que para um dado sujeito eles foram atribuídos Z e receberam o tratamento A. Caso o tratamento recebido fosse diferente, eles seriam atribuídos 1 menos Z. Cada indivíduo tem dois tratamentos potenciais. A, Z igual a A1, que é o valor do tratamento se randomizado para Z igual a 1, A, Z igual a 0, que é igual a A0, que é o valor do tratamento se randomizado para Z igual a 0. Com base nos nossos dados, a gente pode chegar no efeito causal da atribuição no recebimento. Podemos pensar no efeito causal da atribuição no recebimento de tratamento como o valor esperado de A1 menos A0. Essa é a proporção de tratados se todos fossem atribuídos para receber tratamento, menos a proporção de tratados se ninguém tivesse sido atribuído a receber tratamento. Se houver compliance perfeita, isto é, quem é atribuído o tratamento de fato recebe o tratamento, assim como não recebe o tratamento caso não seja atribuído, então essa equação seria igual a 1. Esse efeito pode ser estimado com os dados observados. Então o valor esperado de A1 é igual ao valor esperado de A, dado Z igual a 1. E o valor esperado de A0 é igual ao valor esperado de A, dado Z igual a 0. Também com a nossa base de dados, a gente pode chegar no efeito causal de atribuição no resultado. Podemos pensar no efeito causal da atribuição no resultado como o valor esperado de YZ igual a 1 menos YZ igual a 0. Isto é, o valor médio do resultado, caso todos tivessem sido atribuídos para receber o tratamento, menos o valor médio do resultado, caso ninguém tivesse sido atribuído para receber o tratamento. Ou seja, o efeito Intention to Treat, ou ITT. Sabemos que se houvesse compliance perfeito, isso seria igual ao efeito causal de tratamento. Este efeito pode ser estimado com os dados observados. O valor esperado de YZ igual a 1 é igual ao valor esperado de Y dado Z igual a 1. E o valor esperado de YZ igual a 0 é igual ao valor esperado de Y dado Z igual a 0. E temos todos esses efeitos, mas a gente quer o efeito causal do tratamento. Como estimar esse efeito? Uma vez que ele é o nosso principal interesse. Primeiro, podemos pensar Z como um forte encorajamento para receber tratamento, isto é, um IV. Mas e agora? Lembremos que A0 é o tratamento que a unidade receberia caso fosse randomizado para o grupo de Z igual a 0. E a mesma coisa para A igual a 1, só que randomizado para o grupo Z igual a 1. Então a gente pode pensar nos valores potenciais do tratamento. No caso, se o A0 for igual a 0 e A1 for igual a 0, então esse cara nunca toma independente se ele recebe o encorajamento. Se o A0 for igual a 0, mas A1 for igual a 1, quer dizer que ele é um complier, quer dizer que se ele não for atribuído o tratamento, ele não toma o tratamento. Se ele for atribuído o tratamento, ele toma o tratamento, faz o que é pedido. Agora, se acontece o contrário, ele é um desafiador, que é exatamente isso, que ele faz o contrário do que é pedido. E se os dois valores A0 e A1 for igual a 1, então ele sempre toma. Então, cada rótulo, uma subpopulação. Nunca tomam. Não tomam o tratamento independente da randomização. Encorajamento não funciona. Assim, não aprendemos nada sobre o efeito do tratamento nessa subpopulação. Tem os compliers que tomam o tratamento quando encorajados e não tomam caso contrário. Neste grupo, o tratamento recebido é randomizado. Desafiadores fazem o contrário do que são encorajados a fazer. Neste grupo, o tratamento recebido também é aleatorizado, mas o jeito oposto. Sempre tomam o tratamento independente da randomização. Neste grupo também não aprendemos nada sobre o efeito de tratamento, por motivos óbvios. Dados os valores potenciais de tratamento, para descobrirmos o efeito causal, temos que focar no efeito local deste, ou seja, temos que achar o efeito causal condicionado à subpopulação de compliers. Aí que usaremos o teorema Leite. Olha, o Local Average Treatment Effect, o Leite, nos mostra que o alvo da inferência é essa equação aqui, que é o valor esperado de YZ igual a 1, dado A0 igual a 0, A1 igual a 1, menos o valor esperado de YZ igual a 0, dado A0 igual a 0 e A1 igual a 1, que é igual ao valor esperado de YZ igual a 1, menos YZ igual a 0, dado a subpopulação de compliers. Sendo que o valor esperado de YZ igual a 1, menos YZ igual a 0, condicionado à subpopulação de compliers, é o efeito causal médio de tratamento atribuído na população de compliers.
Mas para compliers, Z igual a 1 implica em A igual a 1, porque quando ele recebe o encorajamento, ele toma o tratamento. E correspondentemente, se Z igual a 0, implica A igual a 0, uma vez que isso que os define como compliers. Então, enquanto estivermos falando dessa população, podemos usar Z e A de forma intercambível. Portanto, essencialmente, daquela equação original, a gente pode colocar como valor esperado de y, A igual a 1, menos y, A igual a 0, dados os compliers. Isso é causal, pois contrasta contrafactuais em uma população comum. Essa equação também é conhecida como Compliers Average Casual Effect, o CASE, que eu vou preferir chamar. Então, essencialmente, a gente tem esta tabela. Z igual a 0, A igual a 0. Esses são os valores observados. A gente pode pensar em termos de resultados ou tratamentos potenciais. A 0, então tem que ser igual a 0. Mas a gente não sabe o que essa pessoa tomaria se A é igual a 1. Portanto, ele pode ser um nunca toma ou um complier. Se o Z é igual a 0 e o A é igual a 1, então A 0 é 1. Mas e o A1? Ele pode ser um sempre toma ou um desafiador. Se o Z foi igual a 1 e o A foi igual a 0, o A0 a gente não sabe, mas o A1 é igual a 0. Nunca toma ou desafiador. Se o Z foi igual a 1 e A foi igual a 1, então a gente não sabe o A0, mas sabe que o A1 é igual a 1. Então ele pode ser um sempre toma ou um complier. Infelizmente, na ausência de hipóteses adicionais, ficamos presos no problema fundamental da inferência causal, isto é, nos faltam dados para, nesse caso, classificar uma unidade numa dada subpopulação. No fundo, queremos apenas a classe de compliers, que são chamadas de estratos principais. Ademais, são latentes, ou seja, não são observados diretamente. Então, para resolver o problema fundamental, é necessário hipóteses adicionais, como de costume. Quais seriam essas? Aqui são as nossas hipóteses sobre variáveis instrumentais. Então, uma variável é uma variável instrumental, um IV, se primeiro, esta está associado com o tratamento. Então, o Z, ao variar, A também varia, o nosso tratamento. 2, afeta o resultado apenas pelo efeito no tratamento. Então, se Z varia, A vai variar, e por conta da variação de A, Y vai variar. Ou seja, a gente dá o tratamento, o instrumento, varia o instrumento, varia o tratamento, daí varia o resultado. Mas o resultado não está variando por conta diretamente da nossa variação no instrumento. Isso se chama restrição de exclusão. Não tem um efeito direto entre o nosso instrumento e o nosso resultado. Quanto à primeira condição, para ser uma IV, pode ser verificada com os dados observados, ou seja, só uma questão estatística, a segunda precisa ser justificada. Grande parte dos artigos que usam esse método dedicam parte legitimando a restrição de exclusão. Supondo que temos um IV válido, estamos interessados em usar isso para nos ajudar a estimar o CASE. O valor esperado de y A igual a 1 menos y A igual a 0, dados compliers. É o efeito causal do tratamento sobre os sujeitos que apenas tomaram o tratamento se eles foram randomizados para Z igual a 1. Mas ainda não é suficiente, precisamos de mais uma hipótese. Então, para resolver esse problema, a gente adota a hipótese da monotonicidade. Essa hipótese nos diz que não há nenhum desafiador, ou seja, ninguém consistentemente faz o oposto do que foi mandado. É chamada de monotonicidade porque a hipótese é que a probabilidade de tratamento deveria aumentar com mais encorajamento. Então, voltamos para nossos dados observados com a monotonicidade. Lembra, aqui ó, na primeira tabela, nessa segunda e terceira linha, a gente eliminou os desafiadores. Então, a gente sempre temos um sempre toma, então aqui é A1 é igual a 1, e temos um nunca toma, onde o A0 é igual a 0, que é exatamente o que acontece nessa tabela. Agora é possível estimar os efeitos causais. Lembre, o objetivo é estimar o valor esperado de y A igual a 1 menos y A igual a 0, dados compliers. Comecemos com algo que podemos identificar, o efeito ITT, que é o valor esperado de y z igual a 1 menos y z igual a 0, que é igual ao valor esperado de y dado z igual a 1 menos o valor esperado de y dado z igual a 0. Essa igualdade vale por conta da randomização. O valor esperado de y dado z igual a 1 é igual ao valor esperado de y z igual a 1 condicionado aos sempre tomas, vezes a probabilidade de ser sempre toma, mais o valor esperado de y dado z igual a 1 e ser nunca toma, vezes a probabilidade de nunca toma, mais o valor esperado de y dado z igual a 1 e ser um complier, vezes a probabilidade de compliers. Ou seja, o valor esperado de y entre as pessoas atribuídas ao tratamento é a média ponderada do valor esperado de y dado z igual a 1 nas três subpopulações, ou seja, na subpopulação de ser sempre toma, de ser nunca toma e de ser complier. E a fórmula vale analogamente para o valor esperado de y dado z igual a 0. É só substituir o z igual a 1 por z igual a 0. Note, entre os que sempre tomam e os que nunca tomam, o z não faz nada, lembra? Não tem efeito o encorajamento. Então a gente pode tirar do condicionamento z igual a 1.
ou z igual a zero. Então, ó, o valor esperado de y dado z, dado a população sempre toma ou nunca toma, é igual ao valor esperado de y dado a subpopulação que está contida, no caso do sempre toma ou nunca toma. Assim, também note que a probabilidade de ser sempre toma, dado o z, se z igual a 1 ou z igual a 0, é igual à probabilidade de sempre toma, porque o z é indiferente, e etc., para todas as superpopulações que importam, etc. Isso decorre da randomização. Então, juntando essas informações, colocando tudo, a gente tem que o valor esperado de y, dado z igual a 1, é o valor esperado de y, dado sempre toma, vezes a probabilidade de ser sempre toma, mais o valor esperado de y, dado c nunca toma, vezes a probabilidade de nunca toma, mais o valor esperado de y, dado z igual a 1, também condicionando aos compliers, vezes a probabilidade de ser complier. E a gente faz a mesma coisa para o valor esperado de y, dado z igual a 0. Ou seja, se a gente fizer aquele intention to treatment, ou seja, o valor esperado de y dado z igual a 1 menos o valor esperado de y z igual a 0, a gente vai cortar muita coisa, que é exatamente o que a gente fez. Eu só rearranjei de tal modo que, olha, quando a gente faz um menos o outro, vai ficar em função do valor esperado de y dado z igual a 1 dado compliers, menos o valor esperado de z igual a 0 condicionado a compliers, isso tudo multiplicado pela probabilidade de ser um complier. Eu só passei para o outro lado, então ficamos com essa equação. O valor esperado de y dado z igual a 1 compliers menos o valor esperado de y dado z igual a 0 compliers é igual ao valor esperado de y dado z igual a 1 menos o valor esperado de y dado z igual a 0 dividido pela probabilidade de ser um complier. E isso vai ser o efeito causal que a gente quer, que é o valor esperado de y a igual a 1 dado compliers menos o valor esperado de y a igual a 0 dado compliers, que é o CASI. Consequentemente, CASI é o valor esperado de y dado z igual a 1 menos o valor esperado de y dado z igual a 0 dividido por probabilidade de ser um complier. E isso daqui, então, é o CASI é igual ao intention to treatment dividido pela probabilidade de ser um complier. Note que a probabilidade de complier é apenas o valor esperado de A dado z igual a 1 menos o valor esperado de A dado z igual a 0. Isso se deve ao fato de que o valor esperado de A dado z igual a 1 é a proporção das pessoas que são sempre tomadoras ou são compliers, enquanto o valor esperado de A dado z igual a 0 é a proporção de pessoas que são sempre tomadoras. Então, se a gente substituir, fazer a diferença entre um e o outro, a gente vai ter a proporção de pessoas que são compliers, apenas compliers. Então, o CASI é o intent to treatment menos isso daqui. Ou seja, CASI é igual ao valor esperado de y dado z igual a 1 menos o valor esperado de y dado z igual a 0 dividido pelo valor esperado de A dado z igual a 1 menos o valor esperado de A dado z igual a 0. Ou seja, a gente chegou no efeito causal médio, tomando alguma hipótese, monotoxicidade, hipótese de restrição, a restrição de exclusão, e a gente chega no CASI fazendo essa proporção com os valores, os efeitos que a gente tem como descobrir pelos dados. Então, no numerador temos o ITT, o efeito causal de tratamento atribuído ao resultado, enquanto no denominador temos o efeito causal de tratamento atribuído no tratamento recebido. No caso de compliance perfeito, o CASI vai ser igual ao ITT. Ok, bacana, chegamos no que a gente queria, chegamos no Local Average Treatment Effect para achar o efeito causal sem a hipótese de ignorabilidade, sem ela, mas ao mesmo tempo chegando no efeito causal médio. Como a gente estima isso? Como a gente chega no R e faz o código para estimar? Bom, vamos pensar aqui. Em um cenário como o seguinte DAG, onde a gente só tem o tratamento afetando o resultado, basta achar, fazer uma OLS, assim, fazer uma regressão linear simples. Ou seja, o y é igual a beta 0 mais beta 1a mais o u, que é o termo de erro. O modelo valeria uma vez que são satisfeitas as hipóteses de Gauss-Markov. No presente caso, vale ressaltar as hipóteses de que o termo de erro e a variância independente A não são correlacionados, logo temos exogeneidade estrita. Em outros termos, não existe confundidores, que é o que representa neste DAG pelo fato de não ter uma covariável afetando o tratamento e o resultado. Mas em um cenário de V, a gente sabe que exogeneidade estrita não vale, uma vez que existem confundidores, e para piorar eles não são mensuráveis, então o que fazer? A solução é usar a técnica de Two-Stage Least Squares, ou 2SLS. Essa técnica consiste, como o nome diz, em dois estágios. No primeiro estágio, regredimos o tratamento recebido A na variável instrumental Z. Então, AI é igual a alfa 0 mais EI alfa 1 mais o I.
em que fazemos as hipóteses usuais que a média do termo de erro é zero, existe variância constante, ou seja, homocedaticidade, mas enfim, isso vale dado o que a gente tem nos dados. Por randomização, Z e U são independentes. Assim, obtemos que AI chapéu é igual a alfa 0 chapéu mais EI alfa 1 chapéu. Para cada unidade, temos o valor predito de A dado Z. No segundo estágio, regredimos o resultado de Y no valor predito do estágio 1, ou seja, no AI chapéu. Então, YI é igual a beta 0 mais AI chapéu vezes beta 1 mais o I. Ficou um igual aí, mas tá errado. Em que a média do termo de erro é zero. A variância é constante, ou seja, vale as hipóteses de Gauss-Markov. Pela restrição de exclusão, Z é independente de Y, dado A. Além disso, derivamos que o beta 1 é o efeito causal estimado que tanto queríamos. Então, basicamente, você faz uma regressão e depois você faz uma outra regressão com as variáveis que eu denotei. Então, é isso. Fim, espero que tenha gostado. Não se esqueça de dar like, comentar e se inscrever.